Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Canadá Diário. Eu sou Dimitri Cosma e hoje eu recebo a Ana Luísa Valente. Tudo bom, Ana? Oi, tudo bem? Tudo bom. A gente vai conversar hoje sobre as medidas que vieram ao longo da história do Canadá, excluindo, oprimindo os First Nations, né, os povos indígenas. Hoje em dia fica meio politicamente incorreto falar povos indígenas, mas, enfim. Não, e corta. Corta. Como é que é? Corta. Não? Não é, você pode falar povos indígenas tranquilamente. Ah, pode falar? Não, nem corta, então. Então você me explica isso, inclusive, Ana. Você vai me explicar, então. Eu tenho até medo das coisas que eu falo hoje em dia, então a gente tem que pisar em ovos. Então pode falar, então. Pode indígenas, sim. O que é errado é o índio. Ah, olha. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, pessoal. Vivendo e aprendendo. Bom, e a gente vai falar sobre a questão do Indian Act, os residential schools, mecanismos de opressão, né, que tiveram ao longo da história aqui do Canadá. A gente vai falar também sobre como que está a situação atual, né? Vai falar sobre as coisas positivas também, histórias de origem, perspectivas de educação. Vai ser um papo muito interessante. Vocês vão aprender muito com essa conversa, tá? Assim, eu, inclusive, tá? Não só vocês, não. Eu trouxe a Ana aqui para todo mundo aprender juntos. Tá? Vai ser muito bacana. Bom, antes da conversa, Ana, dá um histórico seu, tá? Assim, para o pessoal entender melhor como que você pode falar sobre o assunto, né? Claro. Bom, eu sou formada em Relações Internacionais, na verdade, formada em mestre pela PUC do Rio. Mudei de carreira no meio do caminho, depois do mestrado. Antes eu trabalhava com refugiados e aí mudei para a área de educação, que era onde eu sentia que dava para ter um impacto maior, né? E daí fiz uma licenciatura em História, lá no Rio também, e no final da licenciatura, né, quase no final, resolvi vir para o Canadá. Inclusive é um momento muito interessante estar conversando aqui com o Dimitri, porque meu marido no início não queria vir, e eu descobri que ele quis vir quando ele começou a assistir os vídeos do Canadá Diário sem mim. Olha! Então, às vezes, eu chegava em casa e ele estava lá assistindo os vídeos do Canadá Diário. Aí eu falei, acho que você quer ir, sim. Olha, tava escondido, né? Dentro do armário, né? Olha aí. De fato, ele quis vir, felizmente, né? Muito a gente bom. veio pelo Express Entry, então já viemos como residentes permanentes. E eu também apliquei para o doutorado aqui, né, justamente para continuar, né, estudando e também para ter um sistema aí de suporte quando eu chegasse aqui, né, que tem financiamento, tem bolsa, tudo. E aí eu estou fazendo o meu doutorado em educação na Universidade de Toronto, no campus de Downtown, né, no chamado OISE, né, chama Ontario Institute for Studies in Education. Então, o Instituto de Estudos de Educação de Ontário. E no meu programa é o programa de currículo e pedagogia, e eu também faço uma colaboração que eles chamam colaboração especializada de Comparative International Education, né? Educação internacional e comparada. E aí, bom, eu era professora de história no Brasil, né? De cursinho comunitário, projeto comunitário, pré-vestibular comunitário. E desde que eu cheguei aqui, eu estava meio tentando entender qual ia ser minha pesquisa, né? Na área de história, que eu era professora de história, e eu sempre tive uma preocupação muito grande com a forma que a história é ensinada, né? No Brasil é uma coisa muito mecanicista. A gente vê aquele bando de data, aquele bando de informação no quadro, e aquele trago, né, dificilmente fica na cabeça dos alunos, né? Tanto que os resultados que a gente vê no nosso país, infelizmente, são bastante tristes, né, de uma falta de educação generalizada, né, e uma falta de investimento também. Então, eu queria pesquisar como que a história podia servir, né, para fins de justiça social. E aí, na verdade, aconteceu uma coisa que foi um pouco fora da curva, assim, né? No Brasil, eu estudava sobre o assunto, sobre o tema da questão da educação indígena, mas aqui não tinha decidido ainda que ia ser minha área. Aí minha orientadora disse que ia sair de sabático, né? Passar um ano fora da universidade. Na verdade, 2 anos. Um era fora da universidade e o outro, que ela está agora, ela está em Harvard como visiting professor. E aí, quando ela me falou isso, ela falou, então a gente vai ter que te arranjar uma co-orientadora, alguém que possa te ajudar enquanto eu estiver fora. E aí, essa pessoa que ela, né, me apresentou,
é uma pessoa indígena daqui do Canadá. O nome dela é Dr., né? Dr. Jennifer Brand. Ela é Mohawk, né? Que é um dos grupos indígenas daqui. E desde então, enfim, eu só tenho aprendido mais e mais com ela, já fiz diversas matérias com essa professora, né? E realmente estou muito apaixonada assim, por esse conhecimento. E acho que eu estou fazendo um trabalho que é comparativo, né? Brasil e Canadá. Eu acho que a gente tem muita coisa a aprender, o Brasil tem muita coisa a aprender com o Canadá, mas eu acho que o Canadá também tem muita coisa a aprender com a gente, né? Principalmente em relação à separação, né? Aqui no Canadá a gente vive 2 mundos diferentes. No Brasil, as coisas são um pouco mais integradas nesse sentido. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso lá para frente. Legal. É isso. E aí eu estou trabalhando também na universidade, né, na área de recrutamento e admissões do meu instituto, especificamente, que é um instituto de pós-graduação apenas, né? Mestrado, doutorado, mestrado profissional, certificado, essas coisas. E aí eu trabalho lá, né? Enfim, tenho 2 trabalhos lá, que não são tão relacionados a essa área, mas são mais relacionados à parte de tentar diversificar o nosso corpo de alunos, né? Que a gente sabe que a universidade aqui no Canadá, né, Dimitri, no futuro, quando as crianças forem chegar nessa hora, é uma barreira muito grande por conta da questão financeira, né? Infelizmente, e a gente está buscando formas de diversificar o nosso grupo de alunos, porque os canadenses estão cada vez mais diversificados, né, e diferentes. Então, a gente precisa ter um corpo de professores que responda à altura, né, digamos assim. Pois é isso, mais ou menos. Muito bom, muito bom. Bom, então vocês já viram que a Ana Luísa vai ter muita bagagem para a gente conversar aqui, né? Inclusive, assim, esse programa vai ser bem interessante, um assunto muito importante de ser assistido. Muita gente, inclusive, assim, eu fiz até uma enquete no Instagram para o pessoal mandar pergunta e tal. O pessoal tá mais interessado em fofoca do que assunto sério, assim, né? Então, assim, eu faço questão de trazer esse assunto aqui no canal, entendeu? Eu sei que não necessariamente pode não necessariamente estourar em audiência, mas é um assunto importante a ser falado e importante que você que quer vir para o Canadá, é importante que você conheça sobre isso, né? Então, vamos trazer, a gente vai insistir porque é importante. A gente vai trazer o que a gente acha que precisa ser trazido, né? Basicamente isso. Bom, Ana Luísa, vamos começar com essa conversa que a gente estava falando do Turtle Island, né? O que é? Não é Canadá, é Turtle Island. Explica isso para a gente, assim, isso é muito interessante. Como é que é isso? Então, Turtle Island, ou a Ilha da Tartaruga, né? Na verdade, ela se refere à América do Norte como um todo, não só o Canadá. E ela vem da história de origem de um dos povos, né? Talvez até de mais de um, não sei, eu conheço de um povo específico, sobre o nascimento, né? A origem desse continente, digamos assim, parte desse continente, né? E justamente a história dos Ojibwe, né? É uma história super legal. Até contei para o meu marido esses dias que eles têm muito, eu não sei se vocês já tiveram contato, se já viram, mas as artes indígenas aqui do Canadá, elas são muito representativas dos animais, né? Os animais, eles aparecem bem, né, fortemente, porque cada animal tem um significado específico. E aí essa história tem tudo a ver com esses animais, né, que são comemorados. Então, os Ojibwe, né, a história deles de origem existia uma população aqui humana, né, e aí eles começaram a brigar, não davam certo, não sei o quê, guerra, aquela confusão toda. E aí, né, o Criador, porque eles também acreditam num Deus, né, esse Criador, esse Deus, né, mandou inundar tudo, muito parecido com a história de Noé, né? Tá curioso. Olha. Inundar tudo, inundar a terra, né? Porque não estava dando certo a criação dele. E aí uma mulher, né, que é chamada Nana Bush, que também é uma figura bem conhecida em várias histórias, né, desses povos, ela foi a única sobrevivente. E aí só tinha água, né? Então só os animais da água sobreviveram e essa mulher ficou lá boiando na água e não conseguia, né, enfim, se viver, né, porque ela não anda na água. E aí os animais se juntaram para tentar descobrir uma forma de botar a terra para essa mulher poder
ficar em pé e andar e se desenvolver, enfim, viver. E aí a tartaruga, né, falou, bom, tem uma ideia, vão lá debaixo, no fundo dessa água deve ter alguma terra. E aí eles foram lá, começou, né, um animal atrás do outro animal, foram lá tentar pegar água, mas era muito fundo. Quem já foi aqui nos lagos sabe que um lago aqui é super fundo, né? E eles não conseguiam. Aí um tal animal, que na verdade eu nem sei que animal é esse, chama muskrat. Eu não conheço, acho que a gente não tem esse animal no Brasil, não sei. Muskrat? Muskrat. É com K. M-U-S-K-R-A-T. Muskrat. Nossa, ele parece um castor, né? Ele é parecido com o castor. Deve ser algum tipo de castor. Pesquisei aqui. Em português, não sei se tem no Brasil, mas ele se chama rato almiscarado. Olha aí. Bom, esse rato almiscarado foi o único que conseguiu chegar lá no fundo do lago, né? E pegar, não do lago, né? No caso da água, que era tudo, pegar a terra, só que ele, né, meio que morreu no sacrifício, porque era muito fundo. E aí ele chega lá em cima com um punhado de terra nas patinhas dele, né? E aí os animais todos se juntam, né? Celebram a festa lá desse muskrat. E eles fazem? Eles jogam essa terra no casco da tartaruga e essa terra se espalha, né? A tartaruga gigante. E aí, justamente, a ideia de que a terra está em cima de um casco de tartaruga justamente dá o nome de Ilha da Tartaruga, como se tivesse uma grande tartaruga aqui embaixo e essa terra toda fosse resultado desses animais que se juntaram para fazer a Nana Bush poder viver, né, em pé e poder caminhar e tudo mais. E aí, de fato, ela, né, daí a comunidade se desenvolve a partir dela. Essa é uma história específica, né? Eu não imagino que tenham outras histórias também. Deve ser de alguns... Esse é dos Ojibwe. Tá. Então, provavelmente tem outras histórias também parecidas, né, de outros grupos, até porque, de novo, se refere à América do Norte como um todo. Então, essa fronteira aqui entre Canadá e Estados Unidos, ela é uma fronteira que só existe, né, para os estados, né, ocidentais europeizados. Os invasores, né? Vamos dizer. Os invasores, exatamente. Os colonizadores, né? Como a gente chama, na verdade, com o nome menos maldoso, né? Os settlers. A gente fala, né, é o nome das pessoas que vieram para cá e ficaram, né? São os settlers. Inclusive nós também somos settlers. Também. E aí eu já junto por que é importante o tal do land acknowledgement, né? O land acknowledgement nada mais é do que um reconhecimento da terra. Ele é um reconhecimento das pessoas não indígenas de que essa terra que a gente está é uma terra indígena, né? É curioso porque no Brasil a gente devia fazer isso também, porque o Brasil também é terra indígena, né? Mas aqui já é uma coisa mais elaborada e até algumas instituições, quem for fazer curso na universidade, provavelmente vai encontrar isso. Então, aqui em Toronto, especificamente, né? Eu nunca fiz esse acknowledgement em português, mas a ideia é basicamente dizer que, bom, eu reconheço que a terra que eu estou ocupando é a terra das populações indígenas desde os tempos imemoriais, já foi ocupada pelos Mississaugas of the Credit River, pelos Huron-Wendat, pelos Seneca e por diversos outros grupos, né, incluindo aí pessoas dos 3 grandes povos, que são os Métis, os Inuit e os First Nations, né, no caso aqui do Canadá. E agradeço a essas pessoas por poder estar aqui e compartilhar, né, e aprender junto com elas. E tomara que todos que estão assistindo hoje possam também aprender junto com a gente e possam refletir também, né, sobre essa ligação que a gente tem com essa terra aqui, mas também com a nossa terra de origem, né, com a nossa terra Brasil, que também tem um nome, que é Pindorama, né? E Pindorama também é terra indígena, e a gente também tem que pensar sobre isso. Pois é. Talvez voltar, né, com os nomes originais. Assim. Agora eu fiquei numa dúvida. Você falou do Turtle Island, né? A história que eu conhecia do nome original era Kanata. Porque, assim, tanto é que o Canadá veio do Kanata, não é isso? Não tem... Você consegue explicar um pouco sobre isso? Que aí os europeus ouviram falar Kanata, e virou Canadá.
Eu confesso que essa deve ser outra história, né? Mas tem diversos nomes desses, por exemplo, Okanagan, que tem aí, né? Tem até, acho que um college aí em British Columbia, né? É o nome específico de um grupo. Né? Então, eu não sei se essa era a forma que eles se referiam, né? Mas o Turtle Island, ele está em inglês, né? Eu não sei como é Turtle Island, por exemplo, em Anishinaabe, não saberia dizer, ou em Mohawk, né? Porque são muitas línguas indígenas. Pode ser que Kanata seja a tradução exatamente. Pode ser que sim. Não, vou verificar essa informação. Porque assim, eu até pesquisei sobre o Kanata, eu pesquisei que vem do Iroquois. É uma palavra do Iroquois, o Kanata. Então, o Iroquois também é outra que já não é mais usado, mas o Iroquois era como os franceses chamavam os Six Nations, né? Os franceses chamavam de Iroquois Confederacy. De uma maneira geral, assim. Eles se referiam aos Six Nations, especificamente, como Iroquois Confederacy. Eles também têm uma história de fundação diferente, mas não é uma história de fundação tipo essa que eu contei do Turtle Island. É uma história de fundação específica desse grupo de comunidades, não no sentido de... que essa outra é, justamente, como eu falei, né? Ela parece muito com a história do Noé. É uma história de humanidade. Uma história mítica, assim, né? De criação do ser humano, né? Sim. Essa, do Six Nations, no caso, que os franceses chamavam de Iroquois, né, Iroquois Confederacy, eles têm outra história que é a história da união de diferentes, né, Six Nations diferentes, que também, uma situação também, né, tinham guerra, tinham confusão e tudo mais, e decidiram fazer um pacto de paz, né, e aí tem até, para quem é de Ontário, talvez já tenha visto isso, eles usam muito aqui, uma bandeira roxa que tem uma árvore que parece um pinheiro no meio. Esse é o símbolo justamente dos Six Nations, a árvore do meio juntando todas as nações, né, que estão envolvidas ali. É bem comum encontrar essa bandeira aqui nas casas, inclusive. E eles têm isso no que eles chamam de wampum belt, que é como se fosse um cinto, assim, uma faixa de continha. Sabe aquelas continhas? Assim, eles fazem isso e eles contam, né? É uma forma deles de contar a história, né? Não só essa história, como várias outras histórias. Eles contam essa história através dessas, que eles chamam beads, né? A continha chama beads. E aí eles fazem esses cintos, né? Que são super bonitos e tal. Então tem esse especificamente dos Six Nations, que é essa árvorezinha no meio, no símbolo. Então é outra história de origem, né? Olha. Nossa, Ana, eu tô achando que vamos te chamar sempre aqui no canal para a gente fazer vídeo de história, é isso que eu adoro. E o pessoal sempre pede assim, volta com vídeos de história, vamos combinar depois. Inclusive o pessoal comenta aqui. O que vocês querem? De repente vocês querem que a Ana volte para comentar sobre determinada questão histórica do Canadá, tal, para a gente trazer também. Eu acho que vai ser muito interessante. Muito bacana. Bom. E só um adendo também. Eu tô sem consulta aqui, estou fazendo tudo de memória. Então, se tiver algum dado que alguém veja aí, não é esse o nome, não sei o quê, manda aí no comentário também, porque a gente está sempre aprendendo, a gente tem que estar sempre aberto a aprender e aprender mais e mais e mais e mais. Então, se tiver alguma coisa que eu estou falando aí que tenha saído meio errado, por favor. Não, aqui é um bate-papo mesmo. Inclusive, assim, a gente nem combinou os assuntos, a gente está batendo papo aqui. Então, é isso. Assim, futuramente, de repente, a gente definir o tema específico, a Ana vai se preparar até mais sobre determinado assunto, aí a gente volta também para conversar. Mas hoje, a conversa mais específica, né, sobre a questão das medidas de exclusão, né? Hoje a gente vai falar mais sobre o histórico das medidas que vieram ao longo da história do Canadá, excluindo, oprimindo as pessoas indígenas, né, os povos First Nation. Então, esse vai ser o foco da nossa conversa, né? Vamos lá? Quer começar aqui? Você até listou aqui. Vai você aí que eu te lembro aqui se qualquer outro assunto para a gente puxar. Mas vai lá. Fala um pouco do início dessa opressão aí. Vamos lá. Tá.
Primeiro, só para relembrar, né, que são 3 grandes grupos, né, no Canadá. São os First Nations, os Métis e os Inuit. Os Inuit não é tudo First Nation. Não, são bem diferentes até. Né? Por exemplo, eu vou explicar os 3, né? Os First Nations realmente é a maior parte, né? Inclusive o pessoal dos Estados Unidos tem First Nations, né? Ele é mais esse pessoal que está espalhado de uma forma geral. Aqui tem First Nations Reserve, enfim, todo lugar tem. Os Inuit, eles já são aquela população que habita lá em cima, né? Lá, aquela região do polar, né? Que eles chamam acima da linha das árvores, né? Acima da tundra. Então, é uma região que não tem árvore, que as coisas... Enfim, é uma população muito resiliente, né? E é a população que, antigamente, e aí é outro nome pejorativo, eram conhecidos como esquimós. Sim. Esse não pode falar mesmo, né? Esse não... Era um nome pejorativo, né? Eu tenho que tomar... eu tô falando assim, no sentido porque eu achava que não podia falar indígena, já aprendi com a Ana que indígena pode, pelo menos. Que a gente tem que tomar cuidado, meu. Realmente, assim, a gente não entende, não é nem questão de preconceito, nada, é desinformação. Então é importante a gente saber o que a gente pode e o que não pode falar. É isso. Com certeza. Não pode falar, mesmo. Se o pessoal fala, você não pode falar tal palavra, simplesmente não fala. É isso. Não fala e pronto. Não discute. Concordo. E indígena, especificamente, a única regra que tem é que tem que usar sempre o I capitalizado, né? Então, o I sempre em maiúscula, o primeiro I, né? Sempre em maiúscula. Então, aí você tem os Inuit, que estão, né, são essa população lá de cima, né? Do friozão. E, por último, os Métis. Os Métis é uma população muito curiosa, que eu até brinco, assim, aí... fugindo um pouco, né, do correto aqui, mas eu já brinquei até com a minha orientadora isso. Que grande parte do Brasil seria considerado métis se a gente tivesse uma classificação parecida. Porque os métis são um grupo específico que resultou da mistura entre os First Nations e os franceses, lá em 1700 e blá, né? Então, lá no século XVIII. E aí eles tiveram esse momento ali de mistura, mas eles continuaram tendo uma cultura indígena, né? Eles não assimilaram, eles não foram forçados a assimilar, enfim, eles foram forçados, né? Muitos resistiram, né? E mantiveram uma cultura particular, e aí por isso eles são conhecidos como um grupo particular. Mas o métis, até a palavra, né? É o misto, né? O misturado. E aí os Inuit, então, eles habitam ali mais ou menos o território do Northwestern Territories, Yukon, Newfoundland and Labrador, aquela região lá em cima. Os First Nations estão espalhados de uma forma geral, e os Métis, historicamente, estão muito nas províncias do Atlântico, claro que hoje em dia ainda, né, eles estão misturados aí, mas nas províncias do Atlântico. Inclusive, não sei quem assistiu Anne with an E, que ela mora lá, né, em Prince Edward Island, né, que é uma província do Atlântico. Ela tem uma amiga que é indígena, e essa amiga dela é Mi'kmaq, que é um grupo, né, justamente um grupo métis. Então, lá nessa região do Atlântico, né, tem uma população bem grande entre eles, mas bastante espalhada também, né? Olha, muito interessante. Inclusive no N, tem isso na série, mas no livro não teve, né? Eles não abordaram essa questão no livro. Eu acho que eles adicionaram na série, eu achei importantíssimo terem adicionado essa questão das residential schools, das schools na série mesmo, e acho que cresceu muito, né? Ganhou muito em conteúdo em cima disso. Justamente porque o livro é de uma época onde, né, essa opressão era muito normalizada, né? Era muito aceita, né? Então... Pois é. Vamos falar da questão da opressão que os povos indígenas sofreram ao longo da história no Canadá, né? Como é que foi isso? Vamos falar historicamente, desde o começo, falar um pouco de cada uma dessas situações, né? Certo. Bom, infelizmente é um processo longo, não tão longo quanto o do Brasil, né? Diga-se de passagem, né? Porque o Canadá foi colonizado mais tarde, né, e começou realmente a ser ocupado por europeus bem mais tarde, né, do que o Brasil. Mas esse processo começa lá no início da colonização, na época lá, né, da Hudson's Bay, que era a companhia de comércio, né, que fazia justamente
comércio de peles, né? E esse comércio de peles era muito feito pelas próprias populações indígenas com essas companhias, né? Então, inclusive gerando, por exemplo, os métis, que são essa mistura entre franceses e indígenas. Então, lá naquele momento, lá atrás, quando o Canadá ainda não era a confederação, né, que comemoram no Canada Day, né, que tem aquele vídeo lá de vocês que vocês viram o protesto, né? Antes disso, quando veio lá, enfim, o início da colonização, é até curioso, porque a rainha lá da Inglaterra, o rei da Inglaterra, agora não vou lembrar quem era especificamente. Naquele momento. Né? A medida inicial foi de fazer tratados com as populações indígenas, porque eles reconheciam que as populações indígenas, diferente da situação da colonização portuguesa, eles reconheciam que essas populações indígenas eram nações, né? Eram nações soberanas, assim como a Inglaterra era. Então, eles fizeram diversos tratados, né, com diversas nações indígenas. Então, várias regiões do Canadá são regiões de tratado, né? Então, inclusive, tem até uma autora muito legal, né, que chama Jennifer Tupper, que ela fala, né, que nós somos todos, we are all treaty people, né? Todos nós somos parte desse tratado, até hoje em dia, porque esses tratados ainda são válidos. E aí, nesses tratados, você teve diferentes abordagens, né? Alguns tratados foram simplesmente meio que forçação de barra ali, né? Eles não tinham muita opção se não aceitar. Outros tratados foram realmente compras de terra, como, por exemplo, aqui o caso do Credit River, dessa região aqui de Mississauga, de Toronto, né? Onde foi realmente uma compra do território. Só que, por que isso é considerado problemático, né, hoje em dia? Por um lado, é positivo, porque o tratado justamente diz, né, os indígenas são nações, têm organização política, têm tudo, né, e devem ser reconhecidos e tratados como tal. Mas, por outro lado, as condições pelas quais eles foram negociados foram terríveis, né? Então, inclusive, recentemente, acho que não sei se foi em 2014, recentemente, esse grupo dos Mississaugas of the Credit River entrou com uma ação contra a coroa inglesa, né, a coroa britânica, quer dizer, né, pedindo, né, compensação correta, porque quando eles venderam a terra lá atrás, foi meio que aquela coisa, né, que a gente conhece, né, da história. Misteriosa, né? Pennies, né? Foram pennies por um pedaço gigantesco de terra. Sim. E, de fato, eles ganharam esse processo, até, e receberam uma reparação aí na casa dos milhões, mas ainda pequeno, perto do que foi feito depois, né? Que a história vai ficando pior. Pois é. Nunca é tão ruim que não possa piorar, né? Exatamente. Esse momento inicial aí, na verdade, até comparado ao que foi o século XIX e grande parte do século XX, né, foi até fichinha perto, né? Que é diferente do Brasil, de novo, né? O Brasil começa com o genocídio, né, das populações indígenas e depois vai amansando, né? Sim, olha, quer dizer, agora também está interessante. É ao contrário mesmo, né? Foi piorando no Canadá. Olha só. Olha. Bem complexo, né? Apesar de que não que no Brasil seja uma beleza, mas é isso. Pelo menos não é uma coisa institucionalizada, né? E as coisas vieram melhorando, né? Sim. Desde a nossa Constituição Cidadã, lá de 1988. Então, assim, é um processo... Por isso que eu digo, eu acho que o Canadá tem a aprender com o Brasil e o Brasil tem a aprender com o Canadá, os dois. Faz sentido. Então, aí depois, né, depois dessa fase dos tratados, né, quando o Canadá vira, de fato, né, independente, entre muitas aspas, né, continuamos aí tendo que jurar allegiance à rainha. Marromeno, né? Independente. Pois é. E aí, quando eles viram, de fato, né, esse país independente, né, uma confederação, lá no século XIX, eles passam o Indian Act, né? O Indian Act, de novo, que nem o tratado, ele é uma peça de legislação que, por um lado, é péssima, por outro lado, é alguma coisa, né? Tanto que ele até hoje não foi desfeito, digamos assim. Ele não foi
né, derrubado enquanto uma legislação. Justamente porque ele reconhece, né, que as populações indígenas são uma população diferente da população colonizadora, né, que se instaurou aqui, que tem costumes particulares, que tem cultura particulares, e línguas e religiões, né, enfim. Só que ele também sofreu mudanças ao longo do tempo. Ele começa lá atrás, né, com coisas bizarríssimas do tipo, você tinha um Indian Agent, né, e aí vem o Indian do índio, que é uma palavra problemática, né. O Indian Agent, ele era responsável, né, por meio que vigiar os grupos indígenas, né, que são chamados hoje em dia chamados status indigenous peoples, né, que são pessoas que têm o status mesmo de indigenous, e ele vigiava, e aí, por exemplo, as pessoas indígenas não podiam sair da zona de reserva delas vestidas com a roupa típica cerimonial, né, que é aquela roupa que faz barulhinho quando eles dançam e tudo. Não sei se vocês já viram Jingle Dance, é super legal. Não podia sair vestido assim. Esse cara fiscalizava isso. Olha. Esse mesmo cara vai ser depois, né, eu estou falando cara, mas são várias pessoas, né? Vai ser a mesma pessoa que busca as crianças para as escolas residenciais depois. Né? E aí esse Indian Act tem coisas assim que são muito peculiares, né? Eu acho que a mais importante aí da gente, né, ressaltar que é um problema de gênero, né? É um problema que mistura, né, o nosso olhar para essas questões precisa ser sempre o que a gente chama de interseccional. É uma palavra difícil, mas precisa ser sempre considerando os diferentes fatores que influenciam, né, as chances de vida de uma pessoa. Né? Então, raça, o gênero, a classe social, a questão de ter alguma disability, né, alguma deficiência física ou mental ou não, né, diversos fatores. E o Indian Act ele é especificamente problemático aí nessa intersecção, nessa junção entre a questão racial, né, a questão do indígena, e a questão de gênero, a questão da mulher, né? Porque ele tinha uma cláusula que só foi repelida nos anos 80, 1980 e pouco, Nossa. Que dizia que se uma mulher indígena casasse com um homem não indígena, ela perdia o status. Ela deixaria de ser considerada indígena para todos os fins. O mesmo não acontecia para os homens. Então, pelo contrário, se o homem casasse com uma mulher, ela ganharia o status, porque, né, a nossa visão de sociedade ocidental é uma visão de sociedade patriarcal, né, onde as coisas são passadas sempre do pai. Né? E aí eles impuseram esse entendimento em cima, né, dessas populações indígenas que, na verdade, não tinham esse tipo de entendimento. Né? Muito pelo contrário, né? Vários povos indígenas, várias sociedades indígenas eram matriarcais, né? Tinham grande poder, inclusive, para a mulher, até mesmo na questão da política, né? As mulheres eram responsáveis pelos clãs, né? E tudo mais. Então, isso foi extremamente problemático e é uma das origens pela qual a gente tem um problema não só, né, de violência, e aí quando eu digo violência, violência física mesmo, né, contra os indígenas, mas a gente tem um problema particular de violência contra as mulheres e meninas indígenas, né, que elas justamente foram, né, arrancaram tudo que elas tinham ali através desse tipo de processo. Então, só em 80 e pouco que isso foi repelido. Mais uma curiosidade aí, horrível também, mas é uma curiosidade, né, que as pessoas falam muito, no Canadá as mulheres começaram a votar super cedo, não sei o quê e tal. As mulheres brancas, né, as mulheres indígenas não. As mulheres indígenas só começaram a votar no final da década de 60, início dos 70. Né? Então, assim, é uma diferença muito, muito, muito grande. Né? Era considerado cidadão, né? Nem de segunda classe, né? De, sei lá, sem classe nenhuma, né? Era a última opção que tinha. Nossa. Sim, e levou a um problema, né? Que é um problema de hoje, que acho que
em outro momento a gente pode falar mais sobre os problemas de hoje, né? Mas que levou a essa situação, né? Hoje em dia a gente tem, inclusive, é um nome, né? Missing and Murdered Indigenous Girls and Women. Né? É uma questão muito séria, porque, de fato, a violência de gênero contra as mulheres indígenas é um problema gravíssimo, gravíssimo, até hoje. Né? Diversos casos sem solução ainda. Né? Enfim, realmente são histórias muito tristes. Mas, voltando lá para o Indian Act, eles até tentam, né, o governo canadense, acho que na época do pai do Trudeau, né, na época do multiculturalismo, né, eles tentam, não, vamos então, já que esse negócio é ruim, vamos acabar com isso. Né? O Canadá é para todo mundo. Então, mas já tinha a discussão que isso era ruim na época, já se falava. Já se falava, com certeza. Os anos 60, inclusive, são uma década muito importante para a luta, né, para a luta indígena, né, anos 60, 70 e 80, né, a luta indígena aqui no Canadá vai ganhando cada vez mais força e hoje em dia a gente, obviamente, ainda continua, né, crescendo a luta, mas também vem colhendo muito frutos ali daquilo que foi plantado naquela época, né. Muito como no Brasil também, né, o movimento indígena tem essa força ali, apesar da ditadura militar, na década de 80, né, muito, muito grande, e também hoje em dia se expandindo cada vez mais. Então, quando tentaram, né, sugeriram isso, o governo do Canadá sugeriu, não, então vamos acabar com esse negócio de Indian Act, né, os indígenas falaram, não, também não vai ser tão fácil assim, né, vocês não vão simplesmente acabar com um negócio que era a única legislação, a única coisa no papel que reconhecia a existência dessas pessoas enquanto pessoas diferentes. Né? Então, assim, tinha o lado positivo também, então, para eles, assim, efetivamente. Positivo nesse sentido de reconhecer que os povos indígenas eram nações com culturas, línguas, religiões, costumes diferenciados. Né? Então, assim, quando você quer tirar isso sem legalizar, sem colocar uma outra lei no lugar que reconheça isso, seria como você fazer basicamente o que foi feito no Brasil, né? Quer dizer, então é todo mundo igual, é todo mundo pronto, né? Acabou. E aí isso acaba que isso não é uma coisa positiva, isso força as pessoas, né? A ideia de que existe uma cultura neutra, né? A ideia de que existe um lugar neutro, uma cultura neutra, não é verdadeira, né? O que é neutro seja no Canadá, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, né? Não é neutro, é aquilo que é de origem europeia. Sim. Né? Então. Sim. E geralmente está do lado da maioria lá, né? Da maioria opressora. Né? As ou da minoria, né? Ou da minoria, no caso do Brasil, da minoria. Tá certo. Isso, na verdade, que seja, pelo menos, espero que seja minoria. Não, mas eu digo assim, não é nem da parte negativa da coisa, né? Porque a gente sabe que isso tudo foi instrumentalizado, né? Num racismo, num projeto de poder mesmo, de opressão. Mas, claro que existem todas aquelas coisas que ninguém está pedindo, inclusive os indígenas gostam muito de ressaltar isso. Ninguém está pedindo para você pegar suas malas e ir embora do Canadá. Ninguém está pedindo para você deixar de ser, sei lá, cristão, né, católico, evangélico. Não é isso. A gente simplesmente... Olha, muito bom que você levantou. Fala mais um pouco sobre isso, que a gente recebe comentários de muita gente indignada, com ódio, falando isso, né? Estão perseguindo os cristãos, enfim. Explica um pouco sobre isso, para o pessoal entender. Vai lá. Então, inclusive aqui o lema, né? Eles têm o hashtag, né, Land Back, que seria a terra de volta, né? E já existe essa discussão, enfim, os indígenas já responderam a essa discussão. Não é para a própria noção de filosofia, né, para a própria visão de mundo deles, eles têm uma coisa muito bonita, até uma passagem que eu escrevi recentemente, copiei, porque o que o cara escreveu é lindo, assim, botei, entre aspas, claro, referências, botei lá, e é maravilhoso. Ele diz, né, eu estou traduzindo aqui no inglês, né, a cura de um povo, ela não pode vir às custas da destruição de outro. Olha. Então, eles não querem que os indígenas, né, façam o que justamente os europeus colonizadores fizeram lá atrás. Não é isso que eles querem.
Eles querem simplesmente o quê? Basicamente que se reconheça a existência deles, a terra que realmente é deles, né? Que eles ainda têm esses tratados todos demarcados. Então, por exemplo, Vancouver está em território que não foi cedido. Vancouver não foi cedido através de um tratado, né? Então, hoje em dia, toda aquela questão das pipelines, né, do gasoduto e tudo, não é gasoduto, né, mas como é que chama isso? Do petróleo, né, que o petróleo passa. Oleoduto, né? Oleoduto, isso. Né, tá lá passando por terra indígena e o governo do Canadá não está nem aí, está passando por cima. Então, o que eles querem? Eles querem que se reconheça, né, essa diferenciação, porque nós somos iguais, porém diferentes, e não tem problema nenhum ser diferente, né? Eles querem receber, né? Eles não receber, mas querem que eles sejam tratados com igualdade nesse sentido, né? Então, tudo bem, somos diferentes, temos cultura diferente, mas nós também estamos aqui, né? O indígena que está aqui, né, que mora em Toronto, hoje em dia a maior parte da população indígena do Canadá mora em zonas urbanas, não mora em reservas indígenas, né? Então, eles querem, né, ter acesso à educação igual ao canadense branco tem. Eles querem ter acesso, né, a oportunidades igual o canadense branco tem, né? E é uma discussão também muito parecida com a discussão do Brasil. E eu acho que talvez, acima de tudo, né, e isso aí eu falo pelas minhas próprias origens também, né? Eu sou uma pessoa né, de família muito mista, né, de família negra, indígena e branca, né? Na verdade, a menor parte da minha família é branca. Eu saí assim por causa do meu pai. O mais importante de tudo é a terra, né? Essa terra que a gente está levando à destruição, que o nosso modelo eurocêntrico, né, o modelo que foi desenvolvido lá na Revolução Industrial da Inglaterra, né, o modelo que a gente conhece, é um modelo que está levando o mundo para um caminho muito ruim, né? Seja essas doenças que vivem aparecendo por conta desse tipo de impacto, né? Então, eles estão falando isso, eles estão falando, alô, presta atenção, vocês precisam mudar a forma que vocês se relacionam com a Terra. E quem sabe, talvez vocês possam aprender um pouquinho com a gente, né? Isso aí eu acho que já não são todos que vão dizer isso, muitos são mais fechados, assim, não gostam muito, né, que tem essa mistura, mas muitos, principalmente aqueles que têm uma mistura dentro da família, né, eles vão falar, não, na verdade a gente tem a capacidade de ver o mundo, né, com dois olhares diferentes. Tem uma menina que é métis, né, ela é métis e ela fala justamente isso. Eu tenho a capacidade, porque enfim, ela estudou na escola pública aqui, foi para a universidade aqui. Ela fala, eu tenho a capacidade de olhar o mundo por uma lente europeia, por uma lente, né, dessa modernidade europeia, e eu tenho a capacidade de olhar o mundo também pela lente indígena, que a minha família, que os meus ancestrais me ensinaram. E essas coisas não precisam, entendeu, serem, não, porque eu sou indígena, eu não vou, né? Aquela coisa que brasileiro de vez em quando fala, que é o cúmulo. Porque o cara está usando iPhone, então ele não é mais indígena. Não. Essas pessoas estão aqui sobrevivendo até hoje, apesar de tudo que os europeus tentaram fazer, né? E os descendentes tentaram fazer para dizimar elas. Então, elas não precisam escolher. E a gente, né, enquanto populações mistas, como a população brasileira, ou aqui os settlers brancos, né, que não tem essa mistura que o Brasil tem, a gente tem muito a aprender com eles, né, da forma que eles veem a terra, da forma que eles veem o aprendizado, né, tudo para eles é holístico, né, tudo para eles não é só, por exemplo, o aprendizado que você está lá e é só aquela coisa, né, de decorar, de aprender que está aqui na cabeça. Não, você tem que levar em conta a emoção, você tem que levar em conta o bem-estar da comunidade, você tem que levar em conta a sua espiritualidade, né? Então, inclusive, né, eu sou uma pessoa, eu me digo, né, que eu sou evangélica, né? Eu frequento igrejas cristãs aqui em Toronto, né? Agora eu estou na United, que inclusive foi uma igreja que participou desse processo de escolas residenciais, né? E outro dia mesmo, a gente estava no culto, no domingo, e a pastora estava falando, pessoal, no dia tal a gente vai ter o culto indígena.
Eu falei, nossa, que coisa diferente, que coisa interessante, né? Porque realmente a gente vê muito as pessoas confusas, né? Tentando, poxa, mas a pessoa está querendo me convencer a deixar de ser cristão, ou a pessoa está querendo, né, que eu não goste do fato de eu ser branco, ou do fato de eu ser europeu, do fato de eu ser isso, de eu ser aquilo. Não, calma lá, né? Não é isso. Simplesmente tratamento igual e o reconhecimento da diferença, sem querer passar a tinta branca em cima de todo mundo, como se todo mundo fosse robô, porque o ser humano não é robô, né? Não tem por que o ser humano querer ser todo mundo igual, né? E tratar bem a nossa terra, né? Tratar bem essa terra que eles cuidaram por... Tem técnicas e técnicas e técnicas incríveis de preservação, né? Maravilhosas, que até hoje em dia a Prefeitura de Toronto adota técnicas indígenas de manutenção da floresta nativa. Olha. Né? Então, temos muito a aprender. Né? Ninguém precisa... tem um exemplo deixar aqui. de ser racista, isso precisa. Como é que é? Deixar de ser só racista. Isso aí precisa deixar. Pois é. Isso fica na porta. Mas a partir disso, né, a gente aprende, né? Está aberto para isso. Teve um exemplo, acho que foi no ano passado, no retrasado, não lembro, tiveram várias enchentes aqui. E os povos indígenas, eles não constroem nada lá, eles não moram lá. Justamente por isso, eles sabiam há sei lá quantas centenas de anos que não era para construir lá. E eles avisaram, não construa aqui. E eles incentivavam todos os conhecidos deles a não construírem lá, não morarem lá. Construíram, os brancos construíram lá, deu enchente, virou caos. E eles sabiam disso há centenas de anos, né? Então, assim, tem que aprender com eles, tem que aprender. Vamos conversar agora sobre especificamente, né? Você estava falando da questão da opressão e tal. Vamos falar mais um pouco das residential schools, né? Que isso é o grande assunto mesmo, né? A grande questão do momento, né? Fala mais um pouco aí. Você estava contando, né? Que tiravam as crianças e tal. Então, as residential schools, elas surgem... Né? Schools, eu não gosto nem de falar assim, eu boto sempre aspas. Você coloca entre aspas, é verdade, bem lembrado. Elas nascem junto com o sistema de educação pública de Ontário, né? O Canadá, enfim, só falando brevemente aqui, né? Ele era conhecido como o Upper Canada e o Lower Canada. Upper Canada era aqui a região de Ontário, e o Lower Canada é meio... É estranho, mas o Lower Canada era o Quebec, né, que é acima de Ontário. Não faz sentido. Mas aí o Lower Canada, né, o Quebec sempre foi um pouco diferente, né, até hoje. E aí, na época que se foi criado o sistema de educação pública do Canadá, que na verdade era o sistema público de educação de Ontário, o cara que criou, que se chamava Ryerson, e provavelmente, talvez, quem pesquisou Toronto já viu esse nome, porque tem uma grande universidade que se chamava Ryerson University, aqui em Downtown Toronto. Ele criou o sistema público, né, das escolas que a gente tem até hoje, né, que é um sistema laico, né, de escolas, e criou em paralelo esse sistema para as populações indígenas. A ideia, né, e aí não foi nem ele que falou, mas depois um parlamentar, quando estava falando sobre isso, falou, ou foi ele mesmo, agora não vou lembrar exatamente. A frase que é a frase mais horrível possível, né? Que o objetivo dessas escolas residenciais era to kill the Indian in the child. Nossa. Então, que o objetivo era matar o índio, né? Aí usando a palavra pejorativa, matar o índio dentro da criança, né? Então, para forçar essa criança a assimilar a cultura que eles enxergavam como a cultura normal e superior, né? Que seria a cultura eurocêntrica, cristã, branca, né? Todos aqueles valores que a gente conhece, né? Que a gente tem até hoje. E aí ele cria esse sistema paralelo lá no século XIX, né? E essas escolas elas eram administradas pela Igreja Católica e por igrejas, outras igrejas, né? Inclusive a United Church e a Presbyterian Church, né? Então, outras igrejas também, não só a Igreja Católica. Recentemente o Papa veio aqui, né? Mas não foi só a católica.
A diferença é que as outras já haviam reconhecido o seu papel, por exemplo, a United, que era a maior, né? Não sei se era maior do que a católica, mas era quase igual, pelo menos, já havia reconhecido esse papel já há um bom tempo, né? Então, essas igrejas, elas administravam as escolas, né? E eram internatos, né, basicamente. O que acontecia no início, muito maluco, né? No início não era obrigatório para os indígenas colocarem as crianças, e eles achavam que os indígenas não todos mandar os filhos, né? Eles achavam, tipo assim, não, vamos lá, a gente está oferecendo isso aqui, eles vão todos querer virem, né? E aí, no início, foram algumas crianças indígenas, até porque muitos indígenas são, né, católicos, são evangélicos, enfim, são cristãos, até hoje, muitos. Sim, muitos. Na época também? Na época também. Olha, isso me surpreendeu, né? Justamente porque já vinha do contato, né? O contato já foi estabelecido lá no século XVIII, né? Então já vinha um contato, já vinha muitos missionários, né? Principalmente missionários católicos, mas também aqui, né, por ser uma colonização britânica, também missionário anglicano, né, de outras vertentes aí do cristianismo, né? Então tinha, sim, diversos indígenas que já tinham essa fé, ou que simplesmente não tinham a fé, mas que achavam, vou colocar meu filho nessa escola aí para justamente dar chances a ele, né? Porque eles, obviamente, né, não são burros, eles estavam vendo, né, que a lógica britânica, né, o modelo europeu, era um modelo que estava se espalhando pelo Canadá, né? Então, muitos fizeram isso. Né? Exatamente, pensando nisso. E isso é comum até metade do século passado, ainda havia famílias indígenas que pensavam dessa forma, que achavam que era o único jeito, né? Não só indígenas, eu já ouvi isso também de histórias de famílias de imigrantes chineses aqui, né? Então, que os pais preferiram não ensinar a língua nativa porque achavam que o filho ia sofrer muito racismo, ia sofrer exclusão e não ia ter acesso às oportunidades, né? Então, são sempre escolhas estratégicas, difíceis, né? Mas são escolhas estratégicas. Assim como no Brasil, que muita gente, né, abriu mão do seu pertencimento, né, indígena para isso, né? Porque entendia que teria mais chances e mais oportunidades se adaptando à cultura branca, né? Sim. Então, naquele primeiro momento, né, isso começou a acontecer, mas logo, tipo, super rápido, assim, eles começaram a acontecer, né, os grandes problemas dessas escolas, né? Que, claro, o problema cultural, ele é um problema geral, né? Mas algumas escolas, eu diria a maioria das escolas, tinham problemas extras, digamos assim, que eram, né, os abusos sexuais, né, estupro, abuso físico também, né, de bater na criança até a criança sangrar, né, assassinatos, enfim, um festival de horrores, né? E aí essas histórias começaram a voltar, né, voltar para casa. Então, isso que eu ia te perguntar. Na época, se sabia também disso? Essas histórias já circulavam? Começaram a circular, né? Começaram a circular. O público canadense fora das escolas não sabia ainda nesse momento inicial, mas o que acontecia. Vou chegar no momento onde as coisas ficam bem claras. Tá. Fala também mais ou menos sempre o ano, assim, para a gente ter uma noção, situar melhor. Também. O ano exato não vou saber dizer, não, mais ou menos. na segunda metade do século XIX. Tá. Né? E aí começa a circular ali mais ou menos a fofoca, né? De, pô, meu filho foi lá para essa escola, né? E voltou chorando, foi estuprado, não sei o que, essas coisas, né? E aí as famílias começaram a falar, não vou mandar mais porcaria nenhuma, não tem mais isso não. E aí o que o governo fez? Criou justamente essa função para esses agentes, né? Que eram os agentes que cuidavam das reservas, cuidavam não, né? Cuidar é uma péssima palavra, não é essa palavra. Que vigiavam as reservas. E aí essas pessoas começaram a realmente entrar nos grupos, né? Entrar nas comunidades e arrancar as crianças à força, né? Que é justamente o que acontece no Anne with an E. Mostra bem claro, para quem quiser ver isso, assista a série da Anne with an E, que é perfeita, assim, você vai ver exatamente como funciona. E é exatamente mais ou menos nessa época, né? Na virada do século ali que se passa a história, né?
E aí começa realmente esse processo de arrancar mesmo as crianças das famílias, né, das famílias indígenas e das comunidades, e levar elas para essas escolas horrorosas, né, que ainda tem isso, né, que é um detalhe que acho que também muita gente, principalmente os canadenses, né, os settlers canadenses, não sabem, né, estão sabendo mais agora, mas não sabiam, né, que se achava que essas escolas, beleza, aconteceram essas coisas horríveis, mas as crianças saíam, sei lá, alfabetizadas. Tipo, essa coisa, né, essa mania de achar que existe um lado bom, uma coisa que não há. Minimizar as coisas. E aí já foi, né, comprovado já diversos estudos que nem isso é verdade, né? A grande maioria das crianças que eram submetidas, que eram forçadas a ir para essas escolas, não saíam, né, dessas escolas com uma preparação suficiente, por exemplo, para ir para o ensino médio público. Olha! Né? Então, assim... O que fazia lá, então, né? Era só opressão mesmo. Rezar, basicamente. Era o que eles faziam, era rezar. E aí, de novo, eu falo, eu sou cristã, mas isso aí é seríssimo, né? Eles basicamente... Inclusive, eram muitas... Tem um livro que chama The Education of Augie Marasti, né? A Educação do Augie Marasti, que é um livro autobiográfico, né? Desse senhor que se chamava Augie Marasti, que ele conta ali as memórias dele, né, da escola residencial. No caso, acho que ele foi ali por volta de 1950, por ali. Né? Ele morreu em 2016 com 80 anos, né? Então deve ser mais ou menos dessa época. E ele, nossa, é isso, né? Eram freiras e padres, basicamente, que cuidavam da escola dele especificamente, que era em Manitoba. A freira abusava sexualmente dele. O padre, mesma coisa. O outro padre batia neles. Aí tudo bem, tinha uma pessoa que ajudava, né? Teve até recentemente, muito interessante isso, recentemente um Justice Minister daqui, que é indígena, fez uma palestra que eu estava assistindo e ele abriu a palestra dele falando sobre as pessoas que eram funcionários dessas escolas e que ajudaram as crianças a fugir. Olha! Ou que não permitiam que a criança ficasse. Então, levava a criança para casa e cuidava das crianças em casa de uma forma decente. Né? Olha aí. Então, assim, também, né, para as pessoas que acham, eu estou demonizando todo mundo que era da igreja. Não, existiam pessoas que realmente achavam que aquilo dali era para o bem das crianças e tentavam fazer aquilo, né, de uma forma humana, de uma forma, né, melhor, de certa forma. E eu até arriscaria dizer que eu acho que a maioria achava que as crianças estavam lá para o bem, eles estavam fazendo um bem para as crianças, né? Você não acha? Eu acho que a maioria da população, sim, a maioria da população, né? até mais ou menos ali o início, ali na época do Entre Guerras, que ali, na verdade, é o momento que a coisa começa a ficar mais escancarada, na verdade, né? Então, antes disso, você tinha as histórias, né, que os indígenas mesmos sabiam, conheciam, né? Obviamente, as pessoas que eram da igreja, né, que eram padre e tudo mais, que estavam envolvidos no sistema, também sabiam dessas histórias, mas o público, em geral, não sabia dessas histórias de horrores. E aí, ali naquela época do Entre Guerras, é criada uma comissão, né, para investigar a qualidade da educação que estava sendo oferecida. Né? E aí existe um relatório dessa época que basicamente escancara tudo. Né? Então ele fala, as crianças tinham, não sei se eram uma ou mais escolas, estava sendo feitos experimentos, bem estilo Alemanha nazista, assim, experimentos com as crianças para ver o quanto a criança conseguia ficar sem comer. Então, eles iam retirando a quantidade de comida que eles davam para a criança para testar. Né? Então, aquilo ali foi exposto por esse cara que fez esse relatório, né? Que, na verdade, foi a primeira pessoa a se pronunciar, o primeiro cientista, educador a se pronunciar. Né? E, de fato, nessa época, começa a sair, sim. Né? Começa a ficar uma coisa que saía no jornal, que estava sendo falada, né? Então, assim, a população de hoje em dia não pode dizer de forma alguma que não sabia, né? Claro que imigrante é outra história, né? Imigrante acabou de chegar.
mas a população que já nasceu aqui, que é canadense e tudo mais, não pode dizer que não sabia. Sim. Que já era sabido ali até por fontes oficiais mesmo, né? Que isso foi um relatório oficial. E aí teve o relatório oficial e não deu em nada. Continuou. Não deu em nada. Não deu em nada. Por quê? Um momento ainda não era propício entre guerras ali, né? Ainda não foi na época da Segunda Guerra. Mas isso é uma coisa até que, quando eu dava aula de história, né, lá no Brasil, eu falo muito, né? Esse momento dos anos 30, né, o entre guerras, a gente fala sempre da Alemanha nazista, mas aquilo ali era uma tendência mundial. Né? A gente gosta de olhar sempre lá para o pior caso de todos, né? Mas aquilo dali não estava restrito à Alemanha nazista. Né? A eugenia, né? A eugenia era um plano, era um projeto de nação. A eugenia era um projeto de nação. No Brasil, inclusive, era política pública. Sim. Né? No Brasil era política pública. Né? Então, assim, mas não apenas a questão da eugenia, né? A questão da experimentação com os seres humanos, né? Enfim, todos esses horrores que a gente costuma atribuir à Alemanha nazista, eles estavam presentes em muito mais lugares do que a gente gosta de admitir. Né? Então, é uma história muito complicada ali. Os anos 30 tem ali uma vibe, né? Um espírito de época, digamos assim, extremamente autoritário, né? Após os anos 20, que tinham sido o oposto, né? Que tinham sido mais liberais. Os anos 30 vêm com essa pegada aí muito problemática. E aí esse relatório morre ali naquela situação ali também, né? O Canadá, obviamente, foi um grande, né, importante aliado na Segunda Guerra Mundial, né? Então, enfim, né, os caras estão pensando em matar nazista, eles não estão pensando, né, em quem eles estão matando aqui, né? Olhar para fora, né, é sempre mais fácil, olhar para o que está longe é sempre mais fácil, né? Então, inclusive, é por isso que eu faço questão de trazer o Brasil no meu trabalho de doutorado, porque, né, isso tudo que a gente vê aqui está lá também, né? E é importante a gente aprender história, eu sempre falo, para que a história não se repita, porque a história sempre se repete, né? A gente está vendo, né? A gente tá vendo, é tudo cíclico, né? Com não certeza. Foi a primeira vez que isso aconteceu, não está sendo a primeira vez que está se repetindo, isso, né? Bom, você pode dizer isso mais do que todo mundo, que você estuda bem, mas é isso, né? É isso. Estamos aí. Inclusive, uma curiosidade aí, em outro tom, mas uma curiosidade sobre os indígenas, sobre a questão do tempo, né? Os indígenas brasileiros também enxergam o tempo assim, os gregos também enxergavam o tempo assim, como cíclico. Eles não veem o tempo como linear, progressivo, né? Que é o tempo, basicamente é o tempo bíblico, né? A noção de tempo bíblico, que ela começa ali com Adão e Eva e ela termina no Apocalipse, né? A noção de tempo indígena, ela não é assim, ela é um tempo cíclico, né? Onde o presente ele está sempre informado pelo futuro e pelo passado, né? Tem a Silvia Kussikani, que é uma intelectual da América Latina, indígena, mestiça, né? Muito como a grande maioria dos brasileiros. Ela tem um trabalho falando justamente sobre isso, né? Essa ligação futuro, passado e presente, eles não são tão facilmente distinguíveis, né? Até uma coisa que eu brigo com os meus amigos historiadores, porque, né, eles falam, você não pode olhar para o passado com as lentes do presente, não sei o quê. Isso também é uma noção construída. Isso é uma coisa que a gente trouxe da noção de história que os europeus, né, criaram lá no século XIX. Você dizer isso, né, para um indígena não faz sentido. Né? Não faz o menor sentido. Você não tem como, né? Eu acho que você não precisa nem ser indígena para isso, porque eu acho que não tem como você olhar para o presente, quer dizer, para o passado, se não com a sua lente do presente. É impossível, né? Nós somos seres humanos. Né? A gente pode entender o contexto histórico, mas a nossa assimilação é com a lente do presente, né? Com certeza, com certeza. Então, isso está tudo interconectado, né? Sim. Mas então, voltando lá para as escolas, né? Os internatos, talvez seja melhor chamar, vai. Eram internatos, né? Eram internatos. E aí, então, enfim, depois, né? Nesse momento aí da Segunda Guerra Mundial, né? Quando se volta da Segunda Guerra Mundial, e isso foi também, de novo, uma coisa que aconteceu
em outros países, inclusive no Brasil, o horror, né, que foi aquilo, traz um certo nível de consciência para o mundo, né? Tanto é que a nossa, né, a Organização das Nações Unidas, ela é fundada ali no pós-guerra, né, logo no final da guerra. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é ali do pós-guerra, né? Então ali é um momento onde as pessoas estão, caramba, eu não quero ser, né? Eu não quero que o meu país seja isso, né? Eu não quero que o meu país tenha campos de concentração, né? Apesar de que tinha, né? Estados Unidos e Canadá ambos tiveram durante a Segunda Guerra campos que eles chamam internment camps para japoneses e descendentes de japonês. Sim. Outra história aí. Mas dia a gente pode, inclusive, fazer um vídeo sobre isso, hein, Ana? Um tema interessante aí. Então, aí eu teria que pesquisar um pouco mais, porque aí essa eu não tenho muito conhecimento ainda. Mas, então, isso, né, depois da Segunda Guerra, começa a aparecer bastante, né? Começa a haver essa preocupação. E, claro, né, as próprias pessoas indígenas, cada vez mais, né, ganhando força, né, conquistando força, né, e lutando para que isso parasse de acontecer, né? E aí você tem, justamente, por exemplo, nos anos 60, né, essa tentativa de acabar com o Indian Act, né, e aí vem várias, né, depois eles tiram aquela cláusula, né, que eu falei das mulheres, né, e finalmente, lá nos anos 90, né, já para a segunda metade dos anos 90, a última escola residencial é fechada, né, mas as consequências ainda estão sendo, né, sentidas, não só porque a gente ainda tem um monte de gente que frequentou essas escolas, mas porque o fato da pessoa ter frequentado essas escolas gera uma coisa que é chamada de trauma intergeracional. É um trauma que passa de geração em geração. Não é nada místico, não é nada tipo assim, espiritual, não. É no sentido de que você tem, por exemplo, uma família, vamos pensar, uma família indígena, tá a amiga lá, a amiga da Anne Bethany, né? Ela é uma menina super feliz, ela tem os pais, né, que são super felizes, está tudo bem, está tudo ótimo, eles vivem bem. Um belo dia ela é arrancada da família dela, levada para essa situação onde ela apanha, onde ela é estuprada, onde ela é assediada, onde ela não aprende nada, né, de útil. Ela basicamente desaprende tudo aquilo que dava sentido para a vida dela, né? Ela é forçada, né, a acreditar que a língua dela, que a cultura dela, que a religião dela é coisa do demônio. E aí perde, né? Imagina, uma criança perde todo o sentido de mundo dela. Imagina uma criança que, né, isso, né? Se a gente pegasse, por exemplo, né, os meninos, né, seus filhos, imagina se eles tivessem chegado aqui no Canadá e vocês tivessem virado para eles e falado assim, não pode falar inglês, quer dizer, não pode falar português, nunca mais você pode falar português, esse negócio aí de você cultuar santo é coisa do demônio, porque aqui é anglicano, não pode isso mais, e você tem que, sei lá, queira até coisas mais bizarras, né? Cortar o cabelo, raspar o cabelo, se vestir de tal jeito. Imagina, a criança perde completamente o sentido, né, que ela tinha, tudo que ela conhecia de familiar, né, arrancado dela, é posto como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, do demônio, ou o que seja, né? E o que acontece quando essa criança cresce, né? Conforme ela cresce? Ela não tem ferramentas para lidar com os problemas de vida. Porque, por exemplo, a gente, né, eu penso assim, no meu caso, bom, eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé cristã, né? Quando eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande na minha vida, eu me ancoro muito na minha fé, né? Eu acredito muito de que Deus vai encontrar um caminho para mim e tal, né? Rezo e tudo mais. Imagina se eu não pudesse fazer isso. Como é que eu ia reagir a um problema? Como é que eu ia reagir a uma situação extrema, né? E o que acontece com essas populações é justamente isso. Elas perdem, né, as ferramentas que elas têm, que elas tinham para enfrentar o mundo, para viver no mundo, para se encontrar no mundo, né? E isso gera um problema gravíssimo, né? Que leva, por exemplo,
né, aos casos que a gente conhece muito bem, quem mora em Vancouver aí, né, vocês mesmos já falaram bastante lá daquela rua, né, aqui em Toronto, em Downtown, a gente tem o mesmo problema, enfim, é generalizado, é o problema do alcoolismo, o problema das drogas, o problema da violência doméstica, né, pessoas que não têm recursos, não têm saúde mental para lidar com a vida, basicamente, né, porque elas foram arrancadas tudo que elas tinham foi arrancado delas. E isso se torna uma coisa muito comum na família, né? Então, a criança, essa menina lá do Anne Metheny, por exemplo, né? Ela vai, engravida depois, né? Tem filho e tudo mais. Aí, imagina, ela começa a beber. O filho dela, ou a filha, né? Vai ter uma mãe que é alcoólatra, né? Que, na verdade, às vezes, não é nem por um problema novo, às vezes bebe mesmo para tentar esquecer os horrores que viveu, né? Porque não tem outra ferramenta para enfrentar isso, né? E as famílias se desfazem, as famílias vão se tornando cada vez mais lugares de trauma, né? Onde as pessoas não conseguem, né, sair desse ciclo, né? Até porque elas estudavam nessas escolas até muito pouco tempo, né? Então, hoje em dia, é resultado, né? Quando a gente fala sobre o problema de homeless no Canadá, fala sobre o problema de drug addiction, tudo bem, tem uma galera que é o famoso, né, o branco, o white settler, tem, com certeza. Tem imigrantes também? Tem, muito imigrante. Mas também tem essas populações indígenas. Então, por isso que quando a gente fala sobre esse assunto, a gente tem que ter muito cuidado. Eu, infelizmente, até, aí já vou polemizar um pouquinho, já tive contato com vídeos de outras pessoas aí, não vou dar nomes, mas falando não coisas foi a gente horríveis. Não, claro que não, de forma alguma. Nossa, meu marido, se quiser dar nome, vocês. fica à vontade aí, mas eu não tenho. Não vou porque eu não quero atrair, aí, porque tem muito seguidor. Eles têm muito seguidor. Ah, é? Depois você me conta em off que eu quero saber, tá? Eu faço questão de saber, até assim, porque a gente está vendo algumas histórias aí, o pessoal aí com muita desinformação. Sim, tá? exatamente. Então eu quero saber justamente até porque eu a gente não vai se envolver com pessoas que propagam desinformação, que propagam fake news, que propagam mentira. Aqui no canal, a gente não se envolve com esse tipo de gente. Então, por favor, em off, você me conta, tá? Tá, mas fala pode aí, deixar. Conta aí. Não, mas é isso mesmo, a gente também pensa da mesma forma, então a gente só assiste pessoas que a gente tem minimamente ali, né, essa noção, a pessoa sabe do que ela está falando, beleza, então vamos assistir. Mas conta aí o que eles falam, sem entregar o santo aí, entrega bom, falou justamente em relação à questão do drug addiction, né, do problema dos drogados, né, ali especificamente de Alberta, né? E falando esse tipo de coisa, porque isso aí são pessoas que estão largadas na vida, não querem nada com a vida, né? A pessoa não faz nada para mudar, a pessoa não faz nada para mudar a situação dela, como se fosse um problema individual. Né? É fácil, né? É fácil. Eu estou lá morando na rua porque eu quero. Exatamente. Que é um problema, assim, na verdade, eu digo que é um problema da educação brasileira, né? A nossa mania de individualizar as coisas, né? De olhar e falar, não, isso aí é porque a pessoa não tem vontade, é porque a pessoa não quer mudar de vida. Vagabundo, né? Vagabundo, esse tipo de coisa. Não, sabe? Não é. Né? E a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre esses assuntos aqui, justamente porque essa população, e até porque hoje em dia, honestamente, se não se cuidarem os brasileiros e outros imigrantes falando esse tipo de besteira, podem acabar tomando um processo, né? Porque essas pessoas, os indígenas aqui hoje em dia, estão muito bem organizados, né? E eles estão de olho nesse tipo de coisa, né? Então, assim, o problema é um problema seríssimo e é um problema que hoje em dia, né, o pessoal fala, então o governo tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, o governo tem que stay out of it. O governo tem que dar recursos. Essa é a função de um governo que explorou essas pessoas, que marginalizou, que oprimiu, é dar recursos. Porque organização, eles têm. Né? Eles têm uma que se chama Indigenous Harm Reduction. A ideia do harm reduction é a ideia de você reduzir o dano. Você sabe que aquela população específica, aquela pessoa específica,
vai fazer coisas que são perigosas, que podem levar à morte, etc. e tal, né? Você sabe que isso vai acontecer justamente porque você tem conhecimento, né, do trauma intergeracional, né? E o que você faz é dar suporte para que isso seja o menos danoso possível, para que isso seja feito da forma menos pior possível. Né? O governo faz isso também, né? Por exemplo, eles têm aquele negócio, né, onde você vai para se drogar. Né? O pessoal fala, é horrível, tem o centro que a pessoa vai para se drogar. Não, na verdade é um controle, é uma forma de controle, porque o cara está fazendo isso ali, né? Ele está sendo monitorado, ele não vai morrer de overdose no meio da rua. A pessoa vai fazer isso de qualquer jeito. Exatamente, né? exatamente. Mas, pelo menos está tendo um controle. Exatamente. Aí a perspectiva indígena, ela é uma perspectiva diferenciada, né, da do governo, porque ela traz justamente os elementos, ela traz de volta aqueles elementos que foram arrancados dessas pessoas. Né? Então, ela traz a cosmovisão, ela traz a espiritualidade, ela traz a cultura, as línguas, né? E traz todos esses elementos para tentar, né, ajudar essas pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema. Né? Então, é uma abordagem muito legal, assim, dos First Nations, é especificamente dos First Nations, e é super legal. Eles têm um handout, né, um PDF, assim, tudo mais, que eles distribuem. E é isso, né? Ninguém está mais bem, né, equipado para lidar com isso do que eles próprios. A única coisa que eles precisam é ser recompensados financeiramente por tudo aquilo que eles perderam. Porque terra, né? Terra é recurso, né? Terra é gente também, né? De certa forma, a terra é um ser, né, vivo, mas ela é também significa perda, né? Ela significa uma perda muito grande. Então, tem algumas coisas assim, por exemplo, mudando um pouco de assunto, né? Mas eles têm, né, esse tipo de discussão que se fala no Brasil, que é muito besta, né? Mas, que, sei lá, isso aí que está dando mais direitos, né? Essa ideia de que está dando mais direitos para tal comunidade, né? Por causa disso ou daquilo, né? Aqui, os indígenas têm direitos específicos, né? Que são diferenciados e específicos. E que visam justamente ser uma forma de reparação histórica daquilo que foi feito. Então, por exemplo, eles têm um direito específico de caça e pesca. Aqui no Canadá, né, o pessoal aí que não sabe, para você pescar, por exemplo, você precisa fazer um cursinho lá, tirar certificação, um monte de coisa. Né? Tem a licença, né? Tem licença, é super regulamentado, não pode pescar em todo lugar, blá, blá, blá. Os indígenas, que têm status de indígena, porque tem isso, né? Eles têm realmente uma carteirinha, é tipo meio, né, estranho, mas tem isso. Eles têm o direito da pesca e da caça, porque justamente é a base de sobrevivência deles. E eles fazem isso de maneira sustentável. Né? De novo, voltando lá naquele, né, que a gente falou, eles sabem cuidar da terra. Sim. Eles não vão sair, que nem a gente, né, faz, que precisou criar o período de defesa da lagosta no Brasil, porque estava matando as lagostas todas. Né? Eles não vão fazer isso. Eles sabem que tem uma época que não, qual é a época de pescar, qual é a época que não pode, não sei o quê. Eles têm esses direitos específicos, mas dá problema. Então, por exemplo, se eu não me engano, foi em Nova Scotia, né, um grupo de pescadores locais ficou revoltado, né, e saiu dando porrada nos indígenas por causa disso, né, e reclamando que isso era direito, que eles estavam tendo direitos a mais e não sei o quê, não sei o quê. Caramba. Chegou até a morrer uma pessoa e tal, enfim, foi uma situação. Né, e que vem desse lugar, né, vem desse lugar de falta de conhecimento, vem desse lugar de não entender o processo, né, até de deslocamento mesmo. Que ainda tem isso, né, na escola, a gente fala muito na época do imperialismo, né, que a África foi dividida e tudo mais, com linhas, né, criadas pelos europeus. Mas a gente não fala que diversas populações indígenas das Américas foram forçadas a se deslocar também. Sim. Por conta de projetos, né, de ferrovia, de cidade, de mina, de tudo, né? E se deslocarem, às vezes, para lugares muito mais inóspitos, muito mais difíceis de plantar, enfim, de sobreviver, né?
Então, isso também é um fator, e as pessoas não sabem, e acham que o cara tem mais direito do que eu. Não, né? Exatamente, é só dando de volta o que era de direito dele que tinha sido tirado. É simples, né? Exatamente. Pois é. Então, esse processo, né? Acho que das escolas residenciais a gente concluiu aí um pouco, né? Mas o que fica para hoje em dia, né? É que ainda não há um sistema específico, né, de ensino público para os indígenas, que seja feito por eles, né, e que seja bancado com dinheiro que deve ser do governo, né? E tem perspectiva disso, não? Não, é muito pontual. Assim, algumas escolas são administradas plenamente por comunidades indígenas, né? Outras escolas são mais misturadas. Alguns programas já está, né, começando a haver tentativas de criar programas, o equivalente da licenciatura, né, que é para formar professor, né, já está começando a haver em algumas universidades esse interesse de criar programas específicos de licenciatura, né? Mas aí é onde o Brasil, na verdade, ensina um pouco para o Canadá, porque no Brasil a gente tem sim um sistema de escolas indígenas diferenciadas, né, que é um sistema público, e a gente tem sim licenciaturas indígenas já, hoje em dia. A Universidade Federal do Ceará, por exemplo, é uma delas, que oferece esse tipo de curso, né, de formação para professores indígenas ensinarem crianças indígenas com uma pedagogia, né, currículo, tudo indígena. Olha então, aí. Há o que se aprender também com o Brasil. Então, acho que isso é importante também ressaltar. Né? Pessoal que só fala mal do Brasil, o Brasil tem muita coisa, o Canadá tem muita coisa a aprender com o Brasil, sem dúvida nenhuma. Sim. Sem dúvida. Nossa, Ana, muito, muito bom. Tem muito mais assunto para falar, você vai voltar aqui com certeza. Queria fazer com você, inclusive, uma série de vídeos de história, que eu acho que vai ser muito bacana, e também falando de outros assuntos também. Vamos combinar sua volta, com certeza. E, bom, aproveita também, dá seus contatos, o pessoal que quiser te encontrar, Instagram, enfim, dá todos os seus contatos aí, passa aí pro pessoal. Beleza. AnaLuisaValente.Canadá. Vou deixar aqui embaixo também. Luísa com Z. Luísa com Z. Ana Luísa com Z Valente. Canadá. Canadá. Eu botei o Canadá só para ficar mais fácil do pessoal me achar. Mas lá, inclusive, tem o link lá na minha bio que eu administro a página do meu instituto, a página de Instagram do meu instituto. E aí nessa página eu compartilho bastante informação também para quem for aí da área de educação, né, e tiver interesse em continuar na área de educação aqui, né, tem bastante informação lá para a área da psicologia também, nosso instituto tem psicologia também, então tem bastante informação lá, legal, e espero que eu possa também falar um pouquinho mais sobre isso em outra oportunidade. Mas muito obrigada por me receber. Você já vai virar habituê aqui do canal, hein? Eu gostei muito, a pessoa tem certeza que gostou também, assim, então você vai voltar com certeza para muitos assuntos. Vamos ver se eu não recebo muito hater. Não, isso é normal, essa é a nossa vida aqui. Isso é uma segunda-feira qualquer. Difícil. Então, pessoal, sejam bonzinhos, haters. Sejam bonzinhos comigo, por favor. Eu sou uma pisciana de coração frágil. Vamos pegar leve, porque assim nunca tem motivo para ter hater, mas tem. A vida é essa, não tem jeito. Eu sei. É complicado. Pois é. Mas muito obrigada por me receber e por propiciar aí essa plataforma para a gente falar sobre um assunto aí que é tão importante, né, principalmente aí para os imigrantes que a gente não tem acesso a essa informação. Então é importante a gente poder falar para esse público. Pois é. Pessoal que está assistindo, lembra de dar um like aí para a gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquele papo todo para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, continuar recomendando, né? E espalhe esse vídeo, passa para frente aí, porque tem muita coisa legal que a gente discutiu aqui. Eu acho que é importante a gente espalhar a palavra aí. Vale a pena. Ana Luísa, mais uma vez, obrigado, foi incrível. Foi a primeira de várias aqui, você vai voltar para o canal, com certeza. E, pessoal, comentando aqui embaixo o que vocês querem que a Ana Luísa venha trazer mais aqui para a gente. É isso? Isso aí. Obrigada a vocês. Valeu. Até mais, pessoal.
Muito legal essa entrevista, a gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra para os membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior, que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente para poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado, que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena dar uma olhada na playlist sem compromisso, e conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui para o canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação para sempre receber as novidades aqui do canal. Valeu, pessoal, e até a próxima.